E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. O rei Manassés foi um dos piores reis que Judá já teve. Reinou por 55 anos durante o período de 696 a 642 a.C. E seu longo reinado foi um momento em que a religião judaica e a adoração ao Deus vivo simplesmente retrocederam, trazendo muitos problemas à nação. A absorção de costumes do povo assírio, sua influência e a adoração a outros deuses, como Baal e Astarote, transformaram Judá em um povo que praticava todo tipo de sincretismo religioso, incluindo espiritismo, adoração aos astros, adivinhações e cultos nos lugares altos. A Bíblia nos diz que o rei Manassés havia cometido tantas abominações que ele conseguiu fazer pior do que tudo que os amorreus tinham feito antes dele. Manassés foi tão cruel que chegou a passar o próprio filho pelo fogo, sacrificando-o em holocausto às divindades pagãs. Em nossas mentes podemos pensar: Manassés foi muito ruim, eu jamais mataria um filho meu. Ou então, Manassés destruiu o reino de Judá, mesmo tendo uma série de profetas dizendo-lhe o que fazer e como voltar aos caminhos de Deus. Ou então, o rei Manassés cometeu tantos pecados que sequer é digno de perdão. Há um fato comum na vida da maioria de nós. São muitos os sentimentos de julgamento que passam em nossos corações quando analisamos os pecados dos outros. Mas tão poucos são os sentimentos que temos em relação ao nosso próprio pecado. A verdade é que os padrões de santidade de Deus são tão elevados que a carta de 1 João 3,15 nos revela que aquele que odeia seu irmão é assassino. E em Mateus 5,28, lemos que um mero olhar de um homem com intenção impura para uma mulher já o levou a adulterar em seu coração. Por mais que nunca tenhamos matado alguém, o simples fato de odiarmos um conhecido nos torna tão desprezíveis quanto o rei Manassés. Ainda que nunca tenhamos adulterado, a cobiça nos rebaixa à condição de adúlteros, assim como ocorreu ao povo de Judá. Há um mal que tem nos consumido dia após dia, drenando nossas forças e vontades como um parasita e nos afastando de Deus: o pecado. Temos a tendência de criar ilusões sobre haver certos pecados piores que outros, ou certos níveis de iniquidade, mas o fato é que, aos olhos de Deus, qualquer pecado, por aparentemente menor que seja, é uma enorme afronta e transgressão aos seus mandamentos. Mas, graças à infinita misericórdia e ao amor incondicional de Deus, não somente o rei Manassés obteve o perdão, como nós todos poderemos alcançar misericórdia de Deus, desde que haja um arrependimento sincero em nossos corações e mudança de atitudes. No final de sua vida, após ser levado cativo para a Babilônia, o rei Manassés passou por um período de profundo arrependimento. Segundo Crônicas 33, 12 e 13 nos diz: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia! Em Deus há perdão para o maior dos pecadores. Glória a Deus que nos enviou o Senhor Jesus, que nos amou primeiro e deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Tenha um ótimo dia.